Olá, pessoal, tudo bom com você? Sou eu aqui, a Karen, do canal Karen da UD, né? Falando das notícias. E o mais engraçado das notícias que aconteceram agora, nas últimas semanas, principalmente agora, 2 dias atrás, não é? A gente viu esse embate maluco que houve aqui nos Estados Unidos entre Donald Trump e Elon Musk. Na semana passada, eles fizeram uma despedida, né? Porque ele disse que ia sair do governo. O Elon Musk disse que lá em fevereiro que ele não iria ficar no governo por tanto tempo, até porque ele tem negócios para fazer e tudo mais, e não iria tomar o tempo dele fazendo um trabalhinho para o governo, né? Porque ele é um libertário, ele jamais iria fazer isso. E eles trocaram bastante elogios entre eles, e foi engraçado, porque a notícia que rola agora é que eles estão só soltando farpas e realmente nas suas redes sociais, as duas redes sociais que os dois compraram, né, e criaram. No caso, o Elon Musk recriou dentro do Twitter, que agora é o X, o X, né, muita gente chama de Twitter, por causa dessa união dos dois nomes, e Donald Trump que criou o Truth Social, que é a verdade social, né, dele. E então os dois continuaram numa guerrinha entre eles de quem xinga mais o outro, com trocas de farpas, mas antes disso, vou dar o contexto anterior, né, dessa união, por que os dois ficaram juntos e quais são os interesses dessa união e dessa desunião agora. Então, como eu falei, na semana passada eles tiveram essa coletiva de imprensa, até o Musk apareceu com o olho roxo e tudo mais, foi bastante polêmica a situação, e ele disse assim, não, o Donald Trump disse, não, acho que o Elon não vai embora de verdade, ele pode voltar a hora que ele quiser, ele vai ser sempre bem recebido, ele deu até uma chave de ouro para ele, em homenagem ao trabalho dele, como símbolo da Casa Branca. E o Musk disse uma coisa muito engraçada, que ele disse que agora sim, ele tinha o Donald Trump, né, a majestade que merecia ficar naquela Casa Branca, né, então que ele estava recebendo um presente de um rei, né. É engraçada essa analogia de tantos elogios, e muito estranho que teve uma virada, né, uma virada de chave muito rápida depois da saída dele da Casa Branca. Então, ele começou a atacar o projeto do Donald Trump, que seria um projeto de orçamento, e que ele faria esse orçamento, né, enfim, né, para votarem no Congresso, e o Musk não gostou, porque ele disse que só bastou ele sair para ele botar essa pauta e chamou de abominação, né? Então foi bem dramática essa situação entre eles, e começou a briga, e principalmente porque não batia com os interesses do Musk, né? Que normalmente bate com o quê? Com os negócios dele, né? Principalmente porque agora o Donald Trump está botando uma base de uma reforma onde corta créditos fiscais para os carros elétricos, onde há um que mais dói no Musk, e esse benefício a Tesla precisa, né? Ela precisa desses benefícios enfim, desses créditos para poder funcionar. E aí, com essa briga, logicamente, houve uma reação do mercado que foi bem negativa para a Tesla, e aí começou tudo a escalar. E aí, lá no Salão Oval, né, o Trump disse que estava decepcionado, então, com o Musk, por causa dessa situação toda, porque os dois começaram a brigar, que achava que tinha uma relação muito boa, porque o Donald Trump, assim, ele sempre tentou destruir as pessoas que foram os amigos dele, que saíram fora do governo. Essas pessoas acabaram meio que no ostracismo, né, acabaram sendo eliminadas, e o Trump ficou, né, então o Musk poderia ser o próximo, né, a ser... não sei, a ser a criatura que seria também descredibilizada pelo Donald Trump, eu não sei. Aí tudo começa a escalar de uma maneira que o Donald Trump desqualifica as pessoas que trabalharam com ele. Depois, primeiro ele chama eles de maravilhosos, meus amigos, depois só a pessoa contrariar o pensamento dele, que ele ataca essas pessoas, né? É muito comum ele atacar a reputação dessas pessoas. É uma tática da extrema-direita, inclusive. Então, e o Musk ficou bravo porque essa emenda, né, no caso do Donald Trump, né, que tinha passado pela madrugada, então ele disse que poderia a qualquer momento ser votada, e isso atrapalharia os negócios dele.
ele tratou isso como uma traição do Donald Trump. Então, por isso que ele usou as redes sociais. É engraçado que essa briga foi toda roupa suja nas redes sociais, né? Não foi uma coisa que foi feita pela justiça ou foi feita entre eles, não. Eles botaram a roupa suja para todo mundo ver. É bem característico dessa gente que não sabe lidar com seus problemas entre quatro paredes. Eles têm que falar tudo, porque normalmente eles estavam até guardando muitos rancores, mas os rancores se abrem quando a pessoa sai do governo, né? Então, normalmente é isso que acontece. Os interesses, como eu já falei, o Musk tem o interesse de importar cérebros, pessoas de outros países, o Donald Trump não quer isso, e não quer ter imigrantes, principalmente da China ou da Índia, né, que são pessoas que na maioria das vezes, eles contratam pessoas que são especializadas em áreas onde os americanos não são especializados no Vale do Silício. Então, é muito comum que haja essa contradição entre os dois. E aí você pergunta, tá, mas por que os dois se tornaram amigos? Primeiro, os interesses do Elon de conseguir esses créditos beneficiados do governo para ele, para os empreendimentos dele, e também porque os dois são da mesma viés ideológico de uma extrema-direita anti-woke, né? Então, ele realmente se agregou com o Trump por causa dessa pauta, mas de resto, eles são completamente diferentes, porque o Donald Trump, ele é completamente tradicional, protecionista, e ele, o Elon Musk, ele é libertário, ele é um cara super, super capitalista. Então, é uma outra coisa, né? É diferente, uma outra visão de economia totalmente diferente e de uma maneira de cortes de gastos diferente também. E eles têm muitas divergências que era provável que haveria algum conflito nessa situação. E aí, o que aconteceu, né? Quando o Musk disse que negou, né, de saber da lei que cortou esses créditos, ele falou, né, e que foi muito rápido, só porque ele saiu, então ele foi nas redes sociais dele e falou que ia soltar uma bomba, e a bomba seria que o Trump teria arquivos secretos envolvidos com menores, principalmente envolvido com um amigo dele, pessoal, Epstein, né, Epstein, que eles chamam aqui, que foi um senhor pedófilo, né, que ele fazia escravos sexuais de meninas menores de idade. A pauta dele era que elas virariam modelos, mas na verdade elas virariam, enfim, né, usadas para esse tipo de, né, de situação, e que muitos políticos e celebridades estão envolvidos, né. É um caso muito complexo aqui nos Estados Unidos, porque ele realmente tinha uma ilha onde ele levava essas pessoas, inclusive Bill Clinton e tudo mais. Então, os republicanos sempre, porque os democratas estão sujos e tal. É uma espécie de piriri também, ele fazia a mesma coisa, com exploração sexual, etc. E já falecido, né? Supostamente ele se suicidou na cadeia, mas era amigo do Trump, então ele colocou isso nas redes sociais e isso estremeceu um pouco o Donald Trump. Mas como ele já passou por tanta coisa, eu acho que isso aí, para ele, era meio que não novidade que isso poderia surgir, e como ele só ameaçou de mostrar esse tipo de coisa, as pessoas meio que passaram batidas, talvez ataque mais aos trumpistas, né? Porque os trumpistas realmente podem estar, exatamente por serem contra os democratas, eles sempre usam a pauta democrata para dizer que era amiga desse cara, desse Epstein, mas na verdade não é bem verdade, porque o Donald Trump está bem envolvido até as tampas, inclusive teve denúncias comprovadas contra ele, denúncia de uma moça específica, que na época era uma criança, e que ela foi supostamente afastada, porque ela ficou com muito medo de enfrentar o Donald Trump em tribunais, então supostamente ela retirou a queixa temporariamente. Então a gente não sabe se isso pode acontecer se o Musk for à frente, for atrás dessas pessoas, né? Enfim, eles foram muito aliados, o Musk, né, para contar a história, eles foram muito aliados por anos, né, porque além do viés ideológico e tudo mais, eles tiveram uma aliança entre eles, por si, são dois bilionários, são pessoas que trabalham na área, né, de interesses de poder e tudo mais, eles querem muito o poder, então são duas pessoas que convergem muito nessa questão, mas é aquela história, né, o poder absoluto que os dois querem ter, um quer ser o rei do mundo, o outro quer ser, né? Eu não sei,
até a reação do filho do Musk falando para o Trump sair, eu acho que já tem uma coisa já planejada que o Musk quer tomar o lugar do Donald Trump de alguma forma, ele sabe que não pode, então qualquer coisa que o Trump fizer, ele vai ameaçá-lo, inclusive porque ele investiu muito dinheiro na campanha, e ele mesmo disse que ele só ganhou o Trump porque ele investiu na campanha dele. Então tem isso também, né? Jogar na cara o que ele fez, aquela coisa, né? Isso foi de menos, né? Então eles têm bastante coisas conflitantes nessa questão. E aí o Trump não gostou, é lógico que o mercado também não gostou, né? Então as ações da Tesla, onde ele é o CEO, Musk, caíram, né? Mais de 14%. Ele até agora está marcado mais de 150 bilhões de dólares, né? Muito dinheiro. Ele perdeu, apesar que ele não perdeu ainda o status de homem mais rico do mundo, mas ele perdeu muito dinheiro, uma soma vultuosa, e parece que ele não está se importando muito com essa questão a princípio, porque ele está indo botando toda a raiva dele na internet, né? E isso está dando uma reação bastante afirmativa na Bolsa de Valores. Isso é muito ruim para a economia americana, até porque ele investe, né, na NASA, investe, enfim, em foguetes e toda essa tecnologia. Isso também é complicado quando você mexe com empresas de tecnologia e você não tem mais o ganho do governo. Isso aí não fomenta as tecnologias, e para ele é bem ruim. A Tesla mesmo não tem como tirar ele a princípio, porque ele é o cara majoritário lá, mas a gente não sabe como é que vai acontecer. E aí o Donald Trump falou, né, muito melhor a gente cortar os gastos desse governo, né, tirando todos os investimentos e contratos do governo com o Elon. Então ele está também, de alguma forma, contra-atacando o Elon Musk, dizendo que vai tirar todos os contratos que eles têm. Então, ou seja, ele vai ficar de novo begging, né, implorando, como ele fez com o Biden, né. Então, no setor da aeroespacial está em risco por causa dessa questão. Uma parte dele, claro que não é todo, porque ele é um dos investidores, né? Isso também reflete na política de um modo geral, porque a política, ela também tem um contra-ataque, né? E o Trump não parece que enfraquecia muito com seus opositores, mas ele pode ainda ser enfraquecido, apesar que não tenha a longo prazo um processo de impeachment, porque ele já sofreu 2 impeachments e ele ganhou esses impeachments, ele não foi condenado. Na época são processos diferentes, mas o querer do Musk é que o vice dele, o J.D. Vance, fique no lugar do Trump, até porque ele é o queridinho do Silicon Valley, ele se dá muito bem e foi muito bem cotado para ser o vice do Trump por causa disso, né? E aí, essas trocas de provocações, a gente sabe que é uma disputa cheia de riscos, eles estão falando, reclamando de tantas coisas, enquanto tem vidas aí sendo prejudicadas, pessoas perdendo seu trabalho, perdendo suas coisas. Então é complicado com a questão humanitária também no mundo e tudo mais, e isso tem um impacto com essas briguinhas que eles fazem, que tem um impacto que a gente está vendo, que realmente o Trump não está na brincadeira, ele está fazendo bastante afirmações de que ele não vai ceder ao Silicon Valley. E agora, não sei se ele vai dar algum movimento maior, porque a gente sabe que tem Zuckerberg, tem Bezos da Amazon, outro da Facebook, WhatsApp, tudo mais, Instagram, e todas essas pessoas que são grandes investidores, também o cara do ChatGPT, né, o outro lá, e todos a gente, então, eles estão apreensivos, porque se ele ataca o Elon, qualquer pessoa que for contrariar o Donald Trump, ele também pode atacar essas pessoas e cortar os benefícios dessas empresinhas, né? Briguem, desgraçados, briguem, é o que todo mundo quer, mas a verdade é que isso afeta, sim, as pessoas e afeta o mercado. E é isso que eu tinha para falar. Eu acho que vai acontecer. Não sei a previsão disso. Eu acho que é ruim para os dois lados, ruim para o governo, ruim para tudo. Enquanto isso, eles brincam e não fazem nada de sério, usando redes sociais. Então, é esse o sintoma dos tempos modernos, de uso de redes sociais para colocar suas
suas neuras, seus problemas, suas brigas, e as pessoas não resolvem mais as coisas com racionalidade, infelizmente, né? Essa é uma coisa que acontece muito e muito visível quando é feito pela extrema-direita. A gente sabe que a extrema-direita tem essa mania de usar as redes para fomentar o ódio entre elas, e enfim, vamos ver o que isso vai acontecer, a gente não sabe, né, até aqui o Donald Trump conseguiu vencer todos os seus inimigos, vamos ver se ele vence o Elon Musk, e agora vai dividir de vez os times dentro de um time que era um time só, aparentemente com finalidades diferentes, mas que eles queriam o mesmo objetivo, que era alcançar a agenda da extrema-direita aqui nos Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Essa é só uma conversa sobre a explanação dessa briga que movimentou toda a semana, né? E tem outros papos que eu quero falar também, mas essa é a principal aqui na América e a gente vai conversar de outras pautas nos próximos vídeos. Tenha uma boa semana na semana que vem e um bom fim de semana nesse fim de semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Não deixe de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Eu fui.